E Felipe Luiz é mais um profissional que trabalha no futebol brasileiro a sofrer com o imediatismo. Por que eu estou citando aqui nesse vídeo hoje, falando um pouquinho, que eu quero analisar o trabalho do Felipe Luiz pelos resultados, mas não só também pelos resultados, pelo que ele já apresentou nesse pouco tempo como técnico. A gente viu ele emendar uma sequência de triunfos, de vitórias, uma sequência invicta, ganhando a Copa do Brasil, conseguindo ganhar com todos os méritos. Sim, começou muito bem, começa a temporada também com uma qualidade muito boa, mas tropeços na Libertadores, onde o Flamengo está sendo uma situação complicada, já levantaram aquele sinalzinho de alerta e também aquele pessoal que nós da imprensa, nós da mídia, já gostamos, da maioria, aproveita esse momento conturbado, principalmente em times que dão muita audiência, que dão muito engajamento, para já mudar da água para o vinho a sua análise. Lembrando, né, a gente teve quando a saída do Dorival Júnior da seleção brasileira, chegou a se cogitar, chegou a se falar do Felipe Luiz como sendo um possível alvo da seleção brasileira, receber um convite da CBF para já comandar o Brasil. E aí, realmente eu acho que é um exagero, por conta do pouco tempo de carreira do Felipe Luiz, por mais que o Scaloni, lá na Argentina, tenha assumido a seleção rival, né, os nossos hermanos, sem ter trabalhado em nenhum clube profissional, e já ganhou uma seleção brasileira, uma seleção argentina no colo, mas e ganhou a Copa América, ganhou a Copa do Mundo, então você também não existe receita de bolo no futebol. Tudo é uma aposta, tudo pode. Você pode ter um técnico muito experiente que dá errado num clube, dá errado numa seleção, e às vezes um cara que nunca trabalhou pode de repente encaixar um trabalho de muita qualidade e conseguir ter sucesso. O Felipe Luiz se preparou. O Felipe Luiz estudou, ele não é um cara que chegou do nada, não caiu no colo dele a equipe principal do Flamengo. A escolha, claro, veio por conta de um trabalho. Ele começou, ele teve, depois de se aposentar, estava trabalhando na base do Flamengo e recebeu o convite e mostrou qualidade. E eu acho que tem, assim, a gente tem méritos no trabalho dele. Ele chegou, não foi por amizade, então ele tem alguns pontos muito fortes em relação ao trabalho dele que a gente já pode sim citar. O jogo contra o Corinthians no ano passado na Copa do Brasil, aquele jogo na Neoquímica Arena, onde o Bruno Henrique é expulso e ele, perdendo um atacante, ele faz uma mudança consciente, ele explica isso na coletiva, ele tira o Gabigol, coloca mais um zagueiro e deixa a bola com o Corinthians, fala Corinthians, porque ele já tinha estudado o adversário, ele sabia da dificuldade do Corinthians de criar jogadas, principalmente quando pegava equipes mais fechadas na defesa, e o Flamengo não sofreu naquela partida, conseguiu a classificação com tranquilidade, mesmo tendo um jogador a menos. E abdicando do ataque, tirou os dois atacantes, quer dizer, perdeu um atacante e tirou o segundo jogador de ataque. Uma substituição que muitos treinadores não fariam, e o Felipe Luiz fez de forma consciente, não foi um achismo, foi algo pensado. A forma como o Flamengo atuou na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, principalmente no jogo de volta, onde foi muito melhor em conseguir o título. Se não é o Everson, o Flamengo tinha conseguido feito uma goleada lá em Minas Gerais, porque jogou muito mais. O outro ponto de destaque do Felipe Luiz é ver como ele está rodando o elenco, mesmo com alguns desfalques importantes, o que ele achou de alternativa. Por exemplo, hoje nós vemos o Gerson, que até o ano passado, antes do Felipe Luiz ter um tempo de treino, o meio de campo do Flamengo era formado pelo Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Nicolas de la Cruz, mas com o de la Cruz, os dois uruguaios atuando mais à frente. E o que nós estamos vendo já depois também de um pouco de trabalho do Felipe Luiz é ele dando mais liberdade para o Gerson ficando mais à frente, jogando mais ao perto da Rascaeta, com o Nicolas de la Cruz jogando quase como segundo volante, alternando um pouco mais na marcação, justamente para dar mais espaço para o Gerson, que está numa fase muito boa. Isso não é mero acaso. Tem, claro, a boa fase do jogador, mas é a visão do técnico. Tem pontos positivos. O Felipe Luiz bancou poupar os jogadores, isso pesou na Libertadores. Então, o Flamengo hoje vive um momento conturbado numa das principais competições, apesar de ter deixado claro que o foco do Flamengo é priorizar o Brasileirão, não era abdicar do Campeonato Nacional. Então, esse ponto pesa, né? Em outros anos a gente viu o Flamengo priorizando a Libertadores, estão poupando jogadores no Brasileirão para chegar bem na Libertadores, e nesse ano, por enquanto, não aconteceu. E
os tropeços na Libertadores são o que estão pesando em relação ao Felipe Luiz, que é importante também, nas coletivas ele deixa claro sobre os erros, ele não foge da responsabilidade. Acho que é importante a gente citar que no momento onde a gente vê muitos treinadores no Brasil só querendo manter o seu cargo, fazendo o arroz com feijão, fazem a luta por se manter empregado dia após dia, jogo após jogo, é muito interessante e é muito importante nós vermos um treinador novo, que chega com ideias novas, que chega querendo realmente ter uma filosofia clara de jogo, que chega com ideias novas e coloca isso claro para nós que estamos acompanhando, os torcedores do Flamengo, para torcedores adversários, para quem trabalha com a parte do jornalismo esportivo, para quem trabalha com esporte, trabalha com futebol, para entender algumas coisas, senão a gente fica sempre no mesmice, batendo na mesma tecla. Não por acaso a gente está vendo que vários clubes aqui no Brasil sofrem quando demitem um técnico, quando vão procurar um outro treinador, porque é sempre aquele loop, sempre aquela roda girando, sempre os mesmos nomes, sempre as mesmas ideias de jogo, não tem algo novo. E quando você tem um profissional como o Felipe Luiz, que tem muito potencial, então acho que eu concordo que assim, colocar o Felipe Luiz em seleção brasileira, por mais que eu citei no começo do vídeo falando do Scaloni, acho que seria um passo muito grande numa seleção que a gente tem um peso muito grande e com histórico recente de treinadores que assumiram e não deram certo em pouquíssimo tempo, desde saída do Tite, Ramon Menezes, o Fernando Diniz e agora o Dorival. Para o Felipe Luiz, talvez seria realmente dar um passo muito grande no momento que ele está se firmando, que ele está tendo as ideias dele dentro de campo e ele tem respaldo, onde está conseguindo fazer um trabalho que é um começo, não, o número de jogos do Felipe Luiz em um clube de futebol é pequeno, a gente analisar em termos de carreira de treinador, mas com um nível muito bom. Se você vê um time do Flamengo que joga, que tem ideias claras, tem mérito dos jogadores, um elenco qualificado, mas tem muito do treinador. Então, acho que é importante a gente fazer essa ressalva, porque tem que dar tempo para o Felipe Luiz. Ele é um cara que tem condição de fazer, está deixando a impressão que ele pode sim fazer um bom trabalho, que pode sim se tornar um treinador de alto escalão, que pode, de repente, ser primeira prateleira do futebol brasileiro, de repente, até quem sabe, ser um treinador, fazer o Brasil ter um treinador nacional atuando novamente no exterior, algo que há muito tempo a gente não vê em clubes de elite, falando de clube de primeiro escalão na Europa. Há quanto tempo nós não temos isso? Putz, a gente vai lembrar lá atrás, o Luxemburgo no Real Madrid, o Felipão no Chelsea, o Felipão depois na seleção de Portugal, então teve um trabalho, foi nos trabalhos de destaque, depois disso a gente não viu nenhum treinador, falar talvez um pouco mais recente, mas que também não é um trabalho que acho que é referência aqui no Brasil, falar do Silvinho no Lyon, mas pelo menos é um clube lá na Europa, um pouco mais recente, mas realmente trabalho de destaque não tem. Então o Felipe Luiz, ele tem um potencial, é um cara que estudou, então acho que é importante a gente falar isso. Eu entendo alguns torcedores do Flamengo já criticando o trabalho do Felipe Luiz, alguns torcedores rivais e, como a gente fala também, pessoas da mídia, influenciadores, já batendo um pouco no Felipe Luiz, achei uma forma exagerada, por conta de alguns tropeços recentes, por conta de algumas derrotas e alguns jogos um pouco abaixo. Acho que é muito cedo também, cedo para a gente poder criticar demais o trabalho do Felipe Luiz, também como é cedo para colocar ele já numa prateleira muito grande, mas eu continuo achando que o trabalho dele é um trabalho muito promissor, é um técnico que eu realmente espero que faça o futebol brasileiro sair do lugar comum, que consiga mostrar essa visão, que se confirme e que ele possa ter muito sucesso e inspirar outros treinadores. Mas é claro, a gente tem que estar acompanhando com calma, tempo ao tempo, nem para encher de elogios, mas muito menos, aí, com base até nos resultados que o Felipe Luiz já conquistou, muito menos para criticar por conta de alguns tropeços recentes. Beleza, galera? Abraços.